Amém, aleluia. Glória a Deus. Alguém pode dizer Deus é bom? Glória a Deus. Deus é bom. E hoje a adoração a Ele está especial. Está melhor do que a da semana passada e está melhor do que a semana que vem. A semana passada porque já passou e a semana que vem porque a gente ainda não sabe. Mas Ele está nos dando esse momento para que nós possamos adorá-lo. Salmo 31, o pastor estava lendo, começou a falar sobre ele. E Salmo 31 termina com aquilo que nós vamos falar hoje. Amém. Amem o Senhor, adorem ao Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis. Só é fiel quem sabe obedecer. Mas aos arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Pastor Jonas falou isso. Nós oramos e eu creio que o Espírito Santo nos direcionou para que nós possamos conversar hoje à noite sobre duas palavras: orgulho e humildade. Nós conhecemos as duas. Momentos da nossa vida, nós fomos orgulhosos e com certeza, em outros momentos, nós tivemos de humildade. Decisões e consequências. Eu vou decidir se eu sou orgulhoso ou se eu sou humilde. Nós já vamos ver o que quer dizer orgulhoso e já vamos ver o que são ditas essas palavras para a humildade. Mas nós vamos começar falando nisso que nós vemos aí. Nosso Rei não está na cruz. Nosso Senhor, nosso Salvador, nosso leão da tribo de Judá, nossa pedra angular, o Alfa e o Ômega, Ele não ficou na cruz. E a carta aos Filipenses nos diz assim: seja a atitude de vocês. Então, quem escreveu para nós. A mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, o maior exemplo de humildade, Jesus nos deu no tempo que Ele passou aqui, como homem. Exemplo de humildade. Houve um momento que Ele lavou os pés dos seus discípulos. Naquela época, a pessoa mais simples da casa era que tinha essa atividade. A pessoa ficava na porta, porque quando os visitantes chegassem, e do calor e da sandália que eles usavam, eles com certeza tinham sujado os pés. E a pessoa mais simples da casa era aquela que se dispunha com água, lavar os pés daquela pessoa que estava chegando. Esse ato de Jesus
ele nos dá o exemplo, nos traduz o que significa a palavra humildade. Se alguém ensina falsas doutrinas, é o orgulho antes, né? Desculpe. Como eu falei que nós íamos falar sobre o que é o orgulho. Se nós consultarmos o dicionário, o orgulho é um sentimento egoísta, é admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância, soberba. É muito fácil nós sabermos quando estamos sendo orgulhosos. Você conhece aquela pessoa que sempre está certa? Você conhece aquela pessoa que sempre tem razão? Você conhece aquela pessoa que se acha que é maior do que os outros? Não interessa a situação. Aquela pessoa arrogante, aquela pessoa que diz assim: você sabe com quem você está falando? Aquela pessoa, por ter qualquer significado aqui nessa terra, acha que ela é superior aos outros. Aquela pessoa que talvez porque tenha estudado, tenha tido essa oportunidade, não entende que ele só fez isso porque Deus foi quem permitiu a ele se colocar acima das outras. Nós logo vamos ver qual é a atitude do Senhor com ela. Ao contrário de orgulho, nós temos a humildade. Aí são aquelas pessoas com submissão, obediência, respeito, acatamento, deferência, sujeição, passividade, mansidão. Nós, quando queremos saber se alguém é orgulhoso, é muito fácil. É só nós pedirmos para a pessoa: você é orgulhosa? E eu vou te dar a resposta. Se ela disser que não, é o maior motivo de que nós podemos confiar que ela realmente é orgulhosa. Porque ela não entendeu ainda que todos nós temos uma parte de orgulho que deve ser dominada e uma parte de humildade que deve ser cultivada. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Nós vamos ler agora o que é Tiago 1,19. Aí Tiago nos escreve e diz assim: é tão lindo aquilo que a gente lê na Bíblia, porque como nós falamos antes, Davi no salvo dizia a vocês. Agora Tiago vem e fala assim para nós: amados irmãos, está falando conosco, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Tanto é verdade que nós devemos ser prontos para ouvir, porque o Pai nos deu 2 orelhas. O princípio é nós ouvirmos. E Ele nos deu uma boca. Mas nós queremos usar mais a boca do que os ouvidos. Mas Tiago nos orienta e diz: prontos para ouvir e tardios para falar. E explica mais: tardios para irar-se. Se alguém pisar no nosso pé, a gente logo fica irado. Se alguém passar na nossa fila, na frente do supermercado, do banco, não é? Eu não estou falando para nós aqui, eu estou dizendo para pessoas de outros locais, tá?
exemplos que a gente tem visto em outros locais. Se a pessoa passou na sua frente, na fila do mercado, basta para que a pessoa demore mais para ouvir do que para falar, e logo torna-se irado. Tiago ainda nos diz: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu te pergunto, quantas vezes você esteve na fila do banco, do mercado ou qualquer outra fila e teve a oportunidade de praticar um ato muito simples? É só olhar para a pessoa que está atrás de você, com um carrinho cheio de mercadoria para passar no caixa, e você dizer para ela: por favor, você passe na minha frente. Se você nunca teve essa oportunidade, eu te aconselho, experimente fazer isso. No mínimo, a pessoa vai te perguntar: por que é que você está fazendo isso? Você não está ganhando R$1 para fazer isso. Você não conhece a pessoa. Você vai ter oportunidade para dizer: aquele a quem eu creio é mais. Aquele a quem eu creio me conhece. Aquele a quem eu creio me faz ser gentil. Não sei se você já teve essa oportunidade. Se não teve, experimente. Porque vai ser a oportunidade para você fazer aquilo que Jesus nos pediu: ide e fazei discípulos. Pode ser que o Espírito Santo toque no seu coração nesse momento, e isso seja o motivo para aquela pessoa te perguntar: por que você é diferente? Os outros querem passar na minha frente, e você é diferente. Você vai ter a oportunidade de dizer: sim, eu sou diferente, porque eu creio naquele que não está mais naquela cruz que nós vimos. Porque a ira não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Vocês viram que ele começa o versículo dizendo: prontos para ouvir. E ele conclui dizendo: mas não basta ouvir. Quais são tuas atitudes? Não seja apenas um ouvinte, enganando-se a si mesmo. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o Espírito, com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso. Aqui Timóteo está nos explicando, diferente de Tiago, que nos explicou como agirmos com humildade. Timóteo está nos dizendo que é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca da palavra, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas. Timóteo está nos explicando por quê
Por que você tem que ser orgulhoso? O que você ganha com isso? E ele explica o que a gente ganha. Ganha inveja, brigas, difamações e maledicências. Quando nós estamos sendo orgulhosos, nós atraímos maldições para a nossa vida. Mas Tiago também nos fala sobre orgulho e humildade. Mas ele nos concede graça maior. E por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos. Vou repetir. Deus se opõe aos orgulhosos. Alguém tem dúvida do que está escrito? Ou seja, em que lado Deus está? Ele se opõe aos orgulhosos. Alguém pode dizer, Deus vai querer mal para mim ou para você? Depende. Ele se opõe aos orgulhosos. O que está dizendo? Se você não for orgulhoso, ele está do seu lado. Porque Tiago continua dizendo assim: concede graça aos humildes. Por isso que no começo nós escrevemos decisões e consequências. Se eu quero ser orgulhoso de não perdoar alguém, eu estou pela palavra, não por aquilo que eu estou dizendo, mas leia o que está na palavra. Eu estou sendo orgulhoso e estou procurando maldições para minha pessoa. Se eu sou humilde e independente do que a pessoa me fez, eu peço perdão ou perdoo. A mão de Deus, ela tem uma diferença na minha vida. Eu digo sempre assim, que quando eu sou orgulhoso, Deus vai dizendo menos, 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 e vai apertando a minha vida. Quando eu sou humilde, Deus diz, meu filho, é contigo, a graça é contigo, a graça é contigo, cresça. Quando eu sou humilde, o Senhor nos leva para o andar superior. Quando eu sou humilde, o Senhor nos leva de elevador, que é a graça. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A grande desculpa do crente é dizer que o diabo está contra ele. Ele está mesmo, mas ele não tem poder nenhum perto daquele que nós adoramos. Ele só quer se levantar, mas o lugar dele é embaixo da sola do nosso sapato. Ele se manifesta porque é da vivência dele fazer isso. E ele só se manifesta quando nós abrimos a porta que se chama orgulho e deixamos ele entrar. Que a palavra diz que ele ruge como um leão ao nosso derredor. Jesus é o leão da tribo de Judá. O diabo ruge como um leão. Ele não é o leão, é como um leão. Mas ao derredor. E quando ele encontra a porta do orgulho, que nós abrimos a porta, aí ele pode nos atingir. Esse texto fala sobre um necessário processo de sujeição a Deus.
que precede o confronto espiritual de hostes demoníacas. É nós que decidimos. É nós que definimos se nós seremos orgulhosos ou humildes. Nós que vamos decidir. Mas também, dependendo da nossa decisão, nós teremos as consequências. Sujeitai-vos a Deus, é o que assevera Tiago. Sempre que humildemente suportamos esse processo de quebrantamento, submetemo-nos a Deus e, crucificando as estruturas de orgulho, estamos aptos a resistir vigorosamente ao diabo. A oficina do diabo é na nossa cabeça. O nosso orgulho ou a nossa humildade é definida pela nossa cabeça. Se nós entendemos isso, entendemos que Deus nos deu o livre-arbítrio, simplesmente para nós decidirmos se nós vamos adorá-lo ou não, nós temos que todos os instantes entender o que é orgulho e o que é humildade. Eu sei que muitas vezes diz assim, o sangue ferve por alguma coisa que nos é dito, nos é feito. Mas muito mais do que isso, é o Deus que nós servimos. Então nós temos que entender que a nossa decisão, ela é soberana e ela é que vai abrir a porta para o inimigo. Vamos destacar 4 princípios evidenciados por Tiago, que constem uma sequência muito mais importante na batalha espiritual. Com o diabo, não. Para ele, o diabo é ninguém. O diabo é tão fraco, mas tão fraco, que ele botou nós para guerrear com o diabo. Ele não vai se meter, brigar com o diabo, não. Agora, se você ou eu ser um sujeito soberbo, ele resiste à nossa oração, resiste ao nosso pedido. Deus dá graça aos humildes. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós vamos ver, então, falar um pouco mais sobre o primeiro item, que diz assim: antes de Deus resistir ao diabo, ele resiste aos soberbos. O maior problema de Deus não são os soberbos e nem o diabo. Sabe por quê? Porque Deus não tem problema. Mas ele se aparta dos soberbos. Porque muitas vezes estamos lutando e guerreando com situações malignas e não há resultado. Por que que acontece isso? Repreendemos demônio e nada acontece. E a coisa só piora. Às vezes, berramos, sai demônio. E ele não sai. Ele é teimoso. Porque ele sabe, conhece a palavra, eu te diria, melhor do que nós. E também não tenho dúvida em dizer que o demônio é mais crente do que nós. Porque nós, às vezes, não obedecemos a palavra. E ele sempre obedece a palavra. E ele sabe que o Senhor se aparta e resiste ao soberbo. E ele conhece quem é soberbo. E não adianta gritar com ele. Não adianta estar amarrado. Porque ele não vai se amarrar em lugar nenhum. Mas não são os demônios que estão nos resistindo. É o próprio Deus que nós nos distanciamos dele. Deus nunca se distancia de nós. Nós nos distanciamos dele. Com o orgulho, com a soberba, nós nos distanciamos dele. E se nós nos distanciamos
do local seguro, o inseguro pode nos atingir com mais facilidade. Antes de resistir ao diabo, a Bíblia deixa claro que ele vai resistir aos soberbos. O grande desafio de Deus é o coração endurecido do homem. O Senhor sonda os nossos corações. Eu posso falar, eu posso gesticular, eu posso demonstrar o que é externo. O Senhor sonda o nosso coração. Ele sabe o que está guardado lá dentro. O orgulho pode não estar sendo transmitido para outras pessoas, mas se o meu coração estiver endurecido, esse é o grande desafio. Deus irá confrontar nossa soberba, nossa independência, nossa justiça própria e todo o julgamento que nós fizermos. Quando nós estamos julgando algo ou alguém, nós estamos declarando: Senhor, eu não creio em Ti. É muito forte isso que eu estou dizendo, mas preste atenção. Quando nós julgamos alguém ou alguma coisa, porque a palavra não nos dá o direito de julgar, independente do que seja. Aquele irmão fez aquela coisa, o outro irmão fez outra coisa. É julgamento? É soberba? É justiça própria minha? Então, quando nós usamos a nossa justiça própria, o nosso julgamento, nós estamos dizendo que nós somos melhor do que aquele outro irmão. E dizer que nós somos melhor que o outro é o significado de orgulho. O item 2, Deus dá graça aos humildes. Glória a Deus, que a palavra nos esclarece muito bem quais são as consequências do orgulho, mas também nos dá o dimensionamento de o que acontece com os humildes. Depois de resistir aos soberbos, Deus honra os humildes. Deus dá graça aos humildes. Seja lá qual for o motivo, Jesus nos ensinou nós agradecermos o pão nosso de cada dia. E Jesus deu um ministério para cada um. E se numa casa tem mais pão, noutra tem menos pão, não é motivo de julgamento por isso. O julgamento leva ao orgulho. Deus nos honra os humildes. Graça e orgulho não se misturam. Vocês já viram azeite e água? Já colocaram junto? O azeite não se mistura com a água. O favor de Deus e a abundância estão ligados a um coração puro da arrogância. Não sei o que Deus tem concedido na vida de cada um. Agora, só tem um jeito de Deus continuar nos dando graça, nos abençoando. É agradecendo aquilo que Ele nos deu até hoje. Independente do que nós temos que ter um coração grato. A humildade é a chave que abre a porta da graça. Nós estamos na chave de Davi. Mas a humildade que nós alcançamos a graça, a chave que nós podemos alcançar a graça, é através da humildade. E eu diria também que a humildade
é um segredo para nós chegarmos à santidade. E quem não chega à santidade não vai ver Deus. É tão simples, mas tão profundo, que a humildade é o grande segredo da santidade. Por quê? Por que está falando isso? Porque se o Senhor se afasta dos orgulhosos e dá graça aos humildes, não é o Senhor que se afastou, é a pessoa que se afastou de Deus. Mas aquele que é humilde, se estava mais longe, com a humildade ele fica mais perto do Senhor. E cada vez que nós ficamos mais perto do Senhor, o que nos dá isso é a santidade. E nós estamos aqui só por uma coisa, é para adorar o Senhor. Aqui não é hoje, agora aqui na igreja, é aqui no mundo. Não sei quantos anos você tem, 10, 20, 50, 80. Essa nossa passagem por aqui, ela só tem um significado: adorar a Deus, para que com humildade a gente consiga chegar à santidade. Nós temos o item 3, sujeitai-vos a Deus. Esse é o processo no qual nosso orgulho é confrontado. É suportar duas provas que visam desarticular esquemas malignos e estruturas de orgulho. Pode parecer fácil, mas não é. Só existe uma maneira de responder a esse processo, é a humilhação. 1 Pedro 5 diz assim para nós: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo Ele vos exalte. A gente sempre fala dos outros, para não dizer que sou eu, né? Mas quantas vezes eu quero me exaltar, eu quero dizer que sou melhor do que o outro, eu quero fazer melhor do que o outro no sentido de diminuir ele. Fazer coisas melhores não é ruim. O ruim é eu me comparar com o outro. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de você, de mim. Quando nós nos humilhamos, Ele diz: teu lugar é no céu, teu lugar é nas alturas. Ele nos dá aquilo que nós merecemos. E o item 4, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O processo de nós sujeitarmos a Deus constrói uma plataforma de autoridade através da qual resistimos ao diabo. À medida que suportamos a humilhação, olha o que está escrito: à medida que suportamos a humilhação, então é fácil nós sermos humildes? Não. É muito mais fácil nós sermos orgulhosos do que humildes. Agora, qual é a consequência que nós vamos ter, né? Sujeitando-nos à correção divina. Quando nós lemos a palavra e nós entendemos que estamos fora da estrada, daquilo que a palavra nos diz, nós precisamos sujeitar-nos a isso. O diabo não tem mais onde se apoiar e se esconder. Ou seja, o orgulho abre a porta para o diabo, a humildade fecha a porta. Quando Tiago fala de resistir ao diabo, isso significa um tempo no qual guerreamos através da humilhação. Quando nós oramos, nós estamos nos humilhando.
dizendo que aquele que nós servimos é o Todo-Poderoso. Para Jesus, foram 40 dias de humilhação no deserto. Para Daniel, foram 21 dias de jejum, a humilhação. Para o povo hebreu, que estava no Egito, foram 40 anos no deserto. Aquele trajeto poderia ter sido num período muito menor, mas muitos daqueles que estavam saindo do Egito levaram junto um orgulho que precisou 40 anos para ser desfeito. Vamos entender esse processo de se sujeitar a Deus e resistir ao diabo no contexto de uma libertação familiar. Primeira vez que eu li esse texto da palavra do Senhor, eu confesso a vocês que o texto está em Mateus 15, 21 a 28. Eu, lendo o texto, eu olhei e disse: como que Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele trata tão mal uma pessoa? Como é que ele não quer falar com a pessoa? E quando fala, olha o que ele diz. Nós temos esse texto em Mateus e em Marcos falando também. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher, olha, está no Novo Testamento, no Evangelho, a situação. Mas a gente não sabe nem o nome dessa mulher. Quem é essa mulher? Não sei. É uma mulher. Os apóstolos não tiveram cuidado nem de perguntar o nome dessa mulher. Vocês sabem por quê? É porque isso significa o seguinte: no local de uma mulher, você pode colocar o seu nome, eu posso colocar o meu. Aí nós vamos entender melhor esse texto. Alguém que estava precisando de Jesus foi procurar ele. E ela era uma cananeia, natural dali. Veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós temos que entender quem é essa mulher, entender melhor quem é essa mulher. Nós temos que entender o que é uma cananeia. Uma cananeia é alguém que nasceu em Canaã. Canaã é a terra prometida, mas Canaã é a terra que foi do filho de Noé, o filho que era Cã. E essa mulher, ela era desse local. Se fosse hoje, ela não seria dos judeus da terra de Jesus. Ela não acreditaria. As pessoas da terra dela não acreditariam na palavra do Senhor. E Marcos explica melhor quem era essa. Ele chama de certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo. Mas ele diz que essa mulher era grega, sírio-fenícia, de origem. Por ela ser grega na época, e a Grécia ainda hoje vocês conhecem, é um local de um povo muito orgulhoso. Então, nós temos que prestar atenção que essa mulher, ela chegou perto de Jesus
falando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas como eu disse há pouco para vocês, não adianta nós falarmos isso para Jesus, porque Ele conhece e sonda o nosso coração. Ele sondou o coração daquela mulher. E Ele sabia mais do que aquilo apenas que ela estava falando. Mas ela diz assim: minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Como que alguém chega para Jesus, declarando que o filho está endemoniado, chama ele Senhor e Filho de Davi, e Jesus nem escuta ela porque ele não dá a palavra? Porque essa pessoa, ou o coração dela, ele entendeu que até aquele momento, o orgulho de ser uma descendente da Grécia era tão grande que as palavras não eram suficientes para conhecer realmente aquilo que ela estava falando. E Jesus não responde nada a ela. Então os discípulos se aproximaram dele e pediram. Aqui também não fala quem são esses discípulos. Eu acho que talvez tenha sido até Pedro. Vocês vão dizer por quê? Não, eu não sei, mas vou ler um texto que Pedro escreveu, e talvez seja Pedro que tenha se aproximado mais de Jesus, e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Então os discípulos viram que Jesus não falou nada. Jesus identificou orgulho naquela mulher. E os discípulos ainda queriam que ele mandasse ela embora. E aí Jesus, quando os discípulos falam com ele, olha o que ele responde. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ele diz, mulher, você é a ovelha perdida de Israel? Ela não era, ele sabia disso. E ele diz assim que ele veio só para as ovelhas perdidas de Israel. Em outras palavras, dá para traduzir assim, eu vim para aqueles que são humildes, ovelhas perdidas de Israel. Você imagina que uma ovelha, quando está junto com as outras, é um animal frágil. Uma ovelha perdida é mais frágil ainda. E possivelmente, por ser mais frágil, é mais humilde. Continuando aquilo que está em Mateus, diz assim, a mulher veio, adorou-o de joelhos e disse. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Jesus tinha visto que ela estava longe porque era de um povo orgulhoso. Mas ela não quis continuar ser desse povo orgulhoso. Ela disse assim, Senhor, ajuda-me. Eu estou ajoelhada na tua frente. Eu estou precisando de ti. A minha filha está precisando de ti. Quando nós nos ajoelhamos, não tem outro significado a não dizer assim, nós estamos nos humilhando para aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Então aquilo que nós falamos, ou aquilo que nós fizemos, eles têm definição na nossa vida. E ele respondeu, Jesus responde a ela. Nesse momento, eu creio que Jesus já tenha visto
que aquele coração dela não estava tão de pedra, já estava um tanto diferente. Mas Jesus, com toda a sabedoria, entendimento, conhecimento, tudo que ele possuía, ele diz, e talvez ele diga para nós, vocês se lembram que eu pedi para substituir o seu nome por o nome da mulher. E ele está falando com nós aqui, Jesus. Ele diz ainda assim, embora que nós estejamos ajoelhados, embora que nós estamos cantando que eu te adoro, embora que nós cantamos músicas bonitas, Jesus vem e te diz assim, eu digo, ele coloca uma espada na tua cabeça, e ele diz para mim, para você e para aquela mulher, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ele disse, sim, eu tenho a palavra de vida eterna. Sim, eu tenho a salvação. Agora, não é certo tirar essas... Ele está chamando o quê? Ele está chamando aquela mulher de cachorro. Por quê? Ele devia estar explicando assim, você vem com orgulho para me falar? É a mesma coisa de vir um cachorro. Olha que Jesus era bom, não era bonzinho. Bonzinho é aquele que passa a mão na cabeça de todas as confusões que tem. Bom é diferente. Ele era bom. E ele estava dizendo para ela, se você permanecer orgulhosa, você não tem nada comigo, porque você está longe de mim. Por que eu disse antes que até achava que era Pedro que falou para Jesus? Porque em 2 Pedro 2,20, diz assim, se tendo escapado das contaminações do mundo por meio de conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por ela dominados. É quem consegue sair e depois volta para o pecado. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. E aí Pedro diz um provérbio. O cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então, segundo esse provérbio que Pedro fala, e quando Jesus fala que não é comida para os cachorros, eu acho que Pedro está pensando nisso. Mas olha a atitude daquela mulher. O que ela disse? Sim. Ela não tentou explicar que ela era da Grécia. Ela não tentou explicar que ali nasceu a civilização do mundo. Ela não tentou explicar, talvez, que ela tivesse dinheiro ou qualquer coisa assim. Ela concorda com Jesus e diz, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus tem outra atitude com ela. Jesus respondeu, mulher, grande é sua fé. Com aquilo que ela disse, não se justificou, não murmurou, não reclamou. Ela apenas disse, sim, Senhor, eu concordo contigo. Mas aquelas migalhinhas que caem no chão já podem ser a solução para mim. A solução para que a filha dela
estivesse de outra forma, eram migalhas que Jesus tinha dado às ovelhas de Israel e faziam a diferença na vida dela. Jesus sonda o coração novamente dessa mulher e diz: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Jesus não deu uma ordem para um anjo ir lá na casa da filha curar ela. Jesus não fez uma oração para que a filha fosse curada. Jesus entendeu que a libertação se deu no momento em que a mãe, ao entender que não era com orgulho, e sim com humildade que ela deveria estar relacionada, estaria curando a filha. Esse texto mostra que situações demoníacas estão ligadas à estrutura de orgulho de uma pessoa. Vocês se lembram que onde falam dos 10 mandamentos, lá a palavra diz assim, que as maldições seguem as pessoas até a 3ª e 4ª geração. Então, uma estrutura de orgulho de um pai pode refletir num filho. A raiz de 90% dos nossos problemas e conflitos é uma coisa só. É orgulho. É um irmão querendo ser melhor que o outro. É o marido querendo ser melhor que a esposa. Ou a esposa ser melhor que o marido. O que não tinha uma vez e que hoje a gente já está vendo. Os filhos querendo ser melhores que os pais. Por orgulho. Os filhos quererem ser melhor que os professores. Por orgulho. E criando muitos problemas que nós vemos hoje. O pior do orgulho é que ele é como mau hálito. Quem tem não sabe. Então nós precisamos nos cuidar. O texto que nós apresentamos, da mulher que tinha uma filha miseravelmente endemoniada, a história que o Evangelho nos explica cuidadosamente. O discernimento de Jesus, a chave da libertação. Temos aqui um caso clássico de batalha espiritual. Jesus exerce um discernimento surpreendente. Jesus consegue provocar uma mulher uma atitude que produz por si mesma a libertação. A questão aqui não é vencer os demônios, mas sermos vencidos por Deus. Nosso maior problema é nós querer brigar com Deus. Quando nós brigamos com o diabo, a gente ganha, mas quando a gente briga com Deus, nada de bom vai acontecer. Jesus submeteu essa mulher a um processo duro e contínuo de humilhação. Ele humilhou ela para ver se aquilo que ela falava era verdade. Esse seria o único caminho para uma resposta sobrenatural de Deus. Jesus leva essa mulher a provocar uma resposta que ela mesma queria. Ela tinha a solução. Percebemos uma entidade demoníaca que só seria vencida trilhando uma estreita e difícil rota de humilhação. Jesus era capaz e suficiente para ter levantado a mão e dito: tua filha está curada lá na tua casa. Mas isso não era a solução. Quem precisava da solução, por aquilo que Jesus nos conta, era a mãe. Algumas vezes no Novo Testamento vemos Jesus simplesmente expulsando o demônio, outras vezes presenciamos libertações. Por isso que não existe a religiosidade de sempre ser igual à mesma coisa. Existe uma diferença entre expulsar demônios e libertação. Nesse caso, presenciamos um caso clássico de libertação. O orgulho foi liberto da vida daquela pessoa. Vamos analisar o doloroso
procedimento de libertação que essa mulher foi submetida. O que fazer quando Deus começa a agir de maneira terrivelmente estranha conosco? Muitas vezes, é Deus trabalhando na nossa vida e nós reclamando, ao invés de nós trocarmos o orgulho pela humildade. Silêncio e desprezo. A mulher vinha gritando por socorro e Jesus a ignorou. E quando Deus se cala, o silêncio dele confronta o nosso desespero. A sensação de vazio e de dor atravessa o nosso coração. Muitas vezes, nós falamos para Deus e a resposta não vem. A única resposta que temos diante do clamor é a solidão. Você ora, faz campanha, consagra-se e nada acontece. Então, nesse momento, surge o sentimento: Deus virou as costas para mim. Deus me abandonou. Deus nunca nos abandona, nós é que nos distanciamos dele. O orgulho dói, ou seja, fala: Deus não me ama, ele virou as costas, não se importa comigo, mas é eu que estou me distanciando dele. Jesus de fato criou uma situação constrangedora. Ele desprezou aquela mulher. Tamanho foi o constrangimento que os discípulos tentaram melhorar a situação. A discriminação. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão para as ovelhas de Israel. Jesus inferiorizou a mulher em relação aos judeus para provocar o seu orgulho. Ele queria ver se ainda existia restos de orgulho no coração dela, que precisavam ser vencidos. Imagina você pagando o preço para Deus te abençoar e de repente todos em volta da bênção e você nada. Quando os outros estão sendo abençoados e eu continuo murmurando, né? Em Marcos 7:26 explica melhor a nacionalidade da mulher. Isso nós já comentamos, né? Até hoje a Grécia é tida como um berço da civilização. As pessoas mais sábias, cultas, civilizadas estavam lá. Todo o conceito de superioridade e moda e padrão de beleza fora ditado pela filosofia grega. E Jesus simplesmente diz o seguinte: filosofia de homem é mesmo que nada. Jesus precisou ir fundo, tocar nesse ponto, para que ela pudesse entender. E mesmo assim a mulher derrota o preconceito grego, o seu orgulho nacionalista. Então chegou ela e adorou-o dizendo: Senhor, socorre-me. Jesus chegou a ofender ela, porém respondendo disse: não é bom pegar no pão e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus agrediu aquela mulher em relação à filiação. Jesus igualou a um animal. Naquela situação, os discípulos já estavam suando frio. Mas havia uma razão. Quando a gente está nesse ponto aqui, é só nós perguntarmos ao Senhor: Senhor, qual é a razão que eu estou passando por isso? Havia um legado de desonra à paz e à sua linhagem. Os cananeus também eram conhecidos como pessoas que desprezavam as coisas sagradas. Jesus conhecia tudo isso. Ele não precisou fazer uma ficha de entrevista para a mulher. Ele conhecia a vida dela. Julgamento. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Foi aqui que Jesus estava entendendo o comportamento daquela mulher. Que se ela chegasse para ele com orgulho, e ele realmente
atendesse o pedido dela. Mateus 7,16 diz que quando nós fizermos isso, os cães se voltam contra a gente. Quando Jesus confronta a iniquidade de sua linhagem, ela mais uma vez se humilha: Senhor, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem as migalhas. Resposta: é todo o orgulho da mulher dando o último suspiro de vida. Satanás teve um ataque cardíaco nessa hora. Vocês podem rir mesmo. Não é aquilo que eu disse que fecha a porta para o Satanás? Quando ela realmente se humilhou, Satanás disse: agora eu estou perdido. Aqui os demônios ficaram endemoniados. E foi uma bomba no inferno. Porque eles perderam aquela situação de orgulho naquela pessoa. Ela deixa bem claro para Jesus que ele não era apenas seu Salvador, mas também o seu Senhor. Jesus conseguiu levar a mulher ao ponto da libertação. O poder de Deus fluía com tanta autoridade que Jesus explicou o que tinha acontecido. Não havia perdido a cabeça, mas era o processo para a libertação. Aqui entendemos que a fé é dimensionada pela humildade. Jesus sabia o que estava fazendo. Quando ele confronta ela, ele tinha convicção de que era o melhor para aquela pessoa. Exaltação. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é tua fé. Porque ela realmente abriu o coração e o coração estava demonstrando nesse momento a humildade. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Fé tem tudo a ver com capacidade de humilhação. Onde existe humilhação, existe fé. Uma grande fé brota no solo de uma grande humilhação. Discernimento à prova de humildade. Deus está sempre nos submetendo a provas como essas. Se você já passou por uma prova dessa, eu te digo que vai passar de novo. Porque Deus quer saber como é que está o teu coração, se ele continua na humildade. O que vamos fazer com o nosso orgulho? Quando Deus resistir ao nosso orgulho, o que vamos fazer? Você percebe que não são pessoas que estão desprezando você. É Deus mesmo lhe testando. Muitas vezes nós pensamos que são pessoas que estão nos excluindo. Não. É próprio Deus. E que Ele quer ver como é que nós reagimos. Quando cogitamos que Deus está sendo muito duro conosco, na verdade, nós é que estamos sendo muito distantes dEle. Não é Ele que fica distante de nós, não. Ele não precisa de nós, é nós que precisamos dEle. Esse texto mostra que situações demoníacas estão ligadas a estruturas de orgulho de uma pessoa. A raiz, a raiz de 90% dos nossos problemas e conflitos é uma coisa só, é o orgulho. O pior do orgulho é que ele é como o mau hálito que nós já falamos antes, né? Como conclusão, o que é que nós podemos ter? Aquela mulher suportou a prova, ela não se sentiu humilhada por Jesus, não se ressentiu, não tinha orgulho para ser ferido. Antes entendeu que precisava ser humilhada ainda mais. Ela colocou-se na brecha, não mediu esforços para se humilhar e foi exaltada.
Quem, na verdade, expulsou os demônios não foi nem Jesus, foi ela mesma que trocou a atitude dela. Jesus apenas discipulou aquela mulher. Veja as oportunidades que nós temos de discipular os outros e muito mais de discipular nós mesmos. Tudo começa com a humilhação. Esse é o primeiro aspecto da cruz de Cristo. Nós concluímos então que, a partir do que nós falamos aqui, eu creio que nós tivemos um bom entendimento. E eu convidaria os levitas para nós concluirmos e dizer o seguinte: nós já sabíamos. Eu não contei nenhuma novidade para vocês. O que está escrito faz mais de 2000 anos que está escrito. O que está escrito fez a história da humanidade. E se você olhar para a história da humanidade e verificar nas decisões de orgulho e nas decisões de humildade que as pessoas tomaram, e a conclusão que elas tiveram quando receberam as consequências dessa forma de atitude que elas decidiram mesmo. Quando eu decido ir para o orgulho, lembre-se disso. Eu estou me distanciando do Senhor. Quando eu escolho o princípio da humildade, eu estou chegando perto do Senhor. Esse é um princípio simples de nós não olharmos para os outros, mas olharmos para nós mesmos, como é o nosso comportamento. Coisa maravilhosa, a salvação é individual. Nós podemos orar por todos. Agora, coisa maravilhosa, a salvação ser individual. E as minhas decisões é que vão me levar por um lado ou por outro. Bem. Então eu convido todos a ficarem de pé. E os nossos levitas têm um louvor, que é uma das formas de nós adorarmos ao Senhor. Mas mais do que o louvor, é o teu comportamento essa semana. Pense, quando você tomar tuas decisões essa semana, se você está tomando decisões de orgulho ou de humildade. Totalmente. Feche teus olhos. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso